Então, a nossa irmã Joyce vai estar orando para as crianças, amém? Ela vai estar orando para as crianças e as crianças vão lá para o cultinho dela, ouvir a palavra, louvar, fazer aquilo que Deus colocar no coração da irmã, amém? Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Gostaria que todos ficassem de pé, em nome de Jesus. Estenda a mão de vocês para cá. Oremos. Senhor Deus e meu Pai, quero entregar essas crianças, meu Pai, em tuas mãos. Que hoje elas estão aqui, Pai, no culto, mas elas não estão aqui simplesmente para poder brincar, Pai. Estão aqui para poder aprender mais da sua palavra, Pai. Que sua graça, Pai, possa descer, Pai, nas sainhas delas, que elas possam entender ainda mais sobre a sua palavra. Que elas possam sair daqui, Pai, de uma forma diferente, porque o Senhor trabalha de uma forma diferente nas crianças, Senhor, em nome de Jesus. E por onde elas passarem, Pai, nas escolas, com os amigos, Pai, que elas possam falar do seu amor, Pai, da sua graça, pois o Senhor é o Pai delas, Pai, o Senhor é o melhor amigo delas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Entrego ela em tuas mãos, Pai, que elas possam continuar crescendo, Pai, e prosperando na sua presença, na sua graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. E as crianças, né? Ela vai para o cultinho dela. Irmãos, é bom trazer as crianças para a casa do Senhor. Quando eu tinha ali meus 6, 7 anos, eu ia para a igreja com meus pais, né? Aí começava a oração, era de 6h30 até 7 horas. Aí eu começava a orar, né? Aí com 2 minutinhos eu estava dormindo no banco, babava o banco todo, mas eu estava lá assim mesmo, entendeu? Aí hoje eu estou aqui na presença do Senhor, porque os meus pais me levou para a igreja. Eu ia, ainda criança, tentava orar, mas nem sabia. Orava 2 minutos e dormia o culto inteiro. Mas eles me levavam a si mesmo. E hoje eu estou aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Porque a Bíblia fala assim, olha, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Porque quando a gente cresce, irmãos, a gente nunca esquece. Às vezes a pessoa desvia da presença do Senhor, mas já que o Pai levou, então a palavra fica martelando. Aqui não é seu lugar, aqui não é seu lugar. E o Espírito Santo vai comandando aquele jovem que um dia esteve na presença do Senhor quando era criança, e não lugar nenhum aquela criança fica satisfeita, até que ela volta para a casa do Senhor. Então, pai e mãe, traga o teu filho para a casa do Senhor. Não importa se ele vai dormir o tempo todo, não importa se ele vai brincar, mas o melhor lugar que uma criança pode estar, irmãos, é aqui, na presença de Deus, na casa de Deus. Amém? Vamos colocar de pé neste momento. Colocar de pé, que nós iremos receber algo importante. Tem pessoa que diz assim, olha, agora é a hora do mais importante. Irmãos, o culto é tudo importante, porque o culto é adoração a Deus, a saudação é palavra de Deus, então todo culto é importante. Agora é o momento, né, que nós também estamos ouvindo a palavra de Deus, né, porque Deus ele tem uma palavra para cada coração, Deus tem uma palavra para nós. Às vezes a gente vem pregar, a gente prepara uma palavra, mas o Espírito Santo ele vai conduzindo. Por que ele faz isso? Porque ele conhece cada coração. O Espírito Santo ele conhece cada necessidade. Eu não conheço a dificuldade, eu não conheço, eu não sei o que cada irmão precisa, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe a palavra que nós precisamos ouvir nesta noite. Então vamos receber o nosso irmão José Carlos, que estará com a palavra de Deus essa noite, né? E o nosso irmão Marcos Júnior vai estar orando por ele neste momento, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem sido, tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. Nesse momento, Senhor, entregar a vida do Senhor, do irmão Zé Carlos, Senhor, vai estar trazendo a palavra sobre nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha abençoar ele, capacitar, Pai. Senhor, que o Senhor venha fortalecer, Senhor, entregar, Senhor, aquilo que o Senhor quer, Pai, para a tua igreja, Pai. Que possamos, Senhor, estar dispostos a receber, Pai, em nossos corações essa palavra que o Senhor tem para os nossos vidas, Pai. Senhor, continue nos fortalecendo e nos ajudando, Pai. Te peço a Jesus de Jesus. Amém. Graças e paz, igreja. A igreja pode se assentar por enquanto, que eu combinei com a irmã Jair Yasmin, antes de ministrar, ela vai estar louvando um cântico para a igreja, para os nossos corações, e depois a irmã, no final da pregação, ela vai louvar também, porque o louvor é uma bênção.
E nós temos que agradecer a Deus por essas irmãs e esse grupo de louvor da casa do Senhor. Então, quero pedir muita atenção à igreja, o que Deus vai falar nesta noite, que hoje Deus vai falar sobre três tipos de crentes na igreja. Mas antes de entrar na mensagem, eu quero chamar a irmã Yasmin para estar louvando em nome de Jesus. Glórias a Deus. Nós vamos ler aqui, enquanto essa igreja possa abrir sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2, deixa sua Bíblia aberta lá. Glórias a Deus. Vamos exaltar o nome do Senhor. Deus está na casa. Deus está falando desde o início, como o irmão falou. Amém, igreja? Aleluia. Pode me louvar aqui. Deixa Deus te usar, varão do Senhor. Deus é muito bom, irmão. Deus falou tanto nessa manhã na escola dominical de uma forma diferente. E graças a Deus por isso. Vai multiplicar.
não vai acabar. Sentidão que já não vai acabar. Sentidão que já não vai acabar. Vai multiplicar, eu preciso que nunca mais vai faltar. Você vai ter história pra ninguém abençoar. Vai comigo que vai vai multiplicar, sentidão que já não vai acabar. Vamos para Jesus, igreja. Quem crê que a gente da pesquisa não vai acabar? Quem crê desse jeito? 2 Reis, capítulo 2, versos 9 somente ao 11. Somente nesse versículo. Aqui é a porção dobrada que Deus vai falar para nossas vidas nesta noite. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 a 11, que diz assim: sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada no teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil me diste. Se me veres quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, senão, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo se separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, aqui para que nós possamos entender esse texto, nós temos que entender o contexto. E se nós formos lá no capítulo 2, versículo 1, a Bíblia vai dizer que Elias desceu de Gilgal com Eliseu. E Elias disse a Eliseu: fica aqui, que o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu lhe respondeu: assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. E os filhos ambos os dois desceram a Betel, juntos. E os filhos dos profetas que estavam em Betel vieram até Eliseu e lhe disseram: o Senhor vai tomar o teu Senhor sobre a tua cabeça. Eliseu lhe respondeu: eu sei disso, calai-vos. Então disse Elias a Eliseu: fica aqui, que o Senhor me chamou a Jericó. Eliseu mais uma vez lhe respondeu: assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Ambos os dois desceram a Jericó. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó vieram até Eliseu e lhe disseram: o Senhor vai tomar o teu Senhor sobre a tua cabeça. E Eliseu mais uma vez lhe disse: eu também sei disso, calai-vos. Então Elias mais uma vez falou: Eliseu, fica aqui, que o Senhor me chamou ao Jordão. E Eliseu falou: assim como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Ambos os dois desceram ao Jordão. E chegando ao Jordão, os filhos dos profetas ficaram distantes, observando. E chegando ao Jordão, Elias, junto com Eliseu, pegou a sua capa, dobrou e feriu as águas, e a água do rio abriu, e os dois
terra seca. E os filhos dos profetas de longe ficam observando. Aqui eu quero entrar nessa mensagem. Os 3 tipos de crente na igreja. Tem aquele que se doa, morre para as coisas do mundo e se entrega para Deus usar a tua vida para a glória dele. E eu estou falando de Elias, o profeta do fogo. Por isso ele foi tomado numa carruagem de fogo. E Eliseu, ele sabia que Elias ia ser tomado. Os filhos de profetas também sabiam. Mas ao invés de eles se desenvolver, eles ficaram observando. Quantas as vezes o ministério de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus está dentro da igreja, Deus está falando, e aí pessoas, em vez de se envolver, ficam só observando. E Elias era um homem que era usado, temido e ousado por Deus. E Elias se entregou para o reino. Quando nós entregamos com amor para fazer a obra do Senhor, com dedicação, com carinho, com empatia, Deus usa nossas vidas. Por isso, Elias era usado, ousado, e as pessoas respeitavam e o viam como profeta, verdadeiro homem de Deus. Mas Eliseu era um discípulo chiclete. Aonde Elias estava, lá estava Eliseu. Não que Eliseu grudava com Elias para bajular, mas não, Eliseu simplesmente queria levar o ministério profético mais adiante, com mais excelência do profeta Elias. Tanto é que ele pediu, quando ele viu a oportunidade, ele não perdeu, amigo. Como o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ao lado de Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Um jogou a oportunidade de salvação fora, mas o outro abraçou a salvação. Senhor Jesus, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus lhe respondeu: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Então Eliseu, ele colava em Elias, porque Eliseu queria aprender mais de Elias, de Deus que estava na vida de Elias. E por isso ele colava em Elias. Por isso ele buscava o poder de Deus que estava em Elias. Ele queria pedir a como Elias falou: pede-me o que tu queres que eu te darei. Eliseu falou: dá-me a porção dobrada do teu espírito. E entenda uma coisa: o Espírito Santo é uma pessoa, não tem como ele ser dobrado. O que Eliseu estava pedindo era a porção dobrada, específico ao ministério do profeta Elias. Tanto é, se nós daqui a pouco nós vamos entrar nisso aqui, nós vamos ver que Elias operou 7 grandes milagres. Deixa eu corrigir aqui. Deus operou 7 grandes milagres através da vida de Elias. E através da vida de Eliseu, Deus operou 14 grandes milagres. Qual é a sua área que você está? Você está no meio dos filhos dos profetas, só fica de longe observando? Ou você está se entregando para Deus a tua vida para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Ou você quer mais de Deus como Eliseu queria? Eliseu queria simplesmente extrair tudo de Deus que estava sobre a vida do profeta Elias. E isso tem que acontecer nas nossas vidas, irmão. Nós precisamos vir para a igreja para observar, aprender, ouvir e botar em prática a palavra de Deus. Porque com esse discernimento, com esse conhecimento, o diabo vai correr, irmão. Porque ele vai ver a glória de Deus sobre as nossas vidas. Ele vai ver a unção de Deus sobre as nossas vidas. E Elias era um homem respeitado. Elias era respeitado no inferno e era respeitado na terra. Porque as pessoas viam, o Elias orava, descia fogo do céu. Ele orava, a chuva parava. Elias orava, a chuva vinha. Isso era o poder de Deus. E assim tem que ser comigo com a sua vida, irmão. Mas os profetas, mesmo sabendo, os filhos dos profetas, mesmo sabendo que ele ia ser arrebatado, e Elias era tão dedicado que ele foi dar uma investigação na escola do profeta para saber como é que estava indo. Porque tinha uma história do profeta em Betel, tinha uma história do profeta em Jericó. Então Elias foi dar pela última visita que ele ia fazer. Ele foi conversar com seus amigos, o profeta também. Ele sabia que Deus ia elevar uma rede moinho. Ele sabia que ele ia ser arrebatado. E assim vai você comigo a sua vida, irmão. Deus um dia vai nos arrancar dessa terra. Mas nós precisamos estar em total vigilância. Nós temos que tomar a posição de Eliseu. Nós precisamos querer a unção específica ao ministério de Deus que está na vida do homem de Deus. Nós não temos que andar como de Deus para bajular.
para puxar tapete e mijar de irmão. Nós temos que andar com o homem de Deus ou mulher de Deus para extrair tudo de Deus que está na vida dela e na vida dele. Para que nós possamos levar o ministério mais profundamente, cheio de poder, cheio de unção e cheio do Espírito Santo de Deus, irmão. Imagine comigo, irmão, o homem chega em frente ao rio, bate, toma a sua capa, bate com a tua capa, o rio abre, os dois descem em terra seca, atravessa terra seca. E lá do outro lado, os dois andando, Elias mais uma vez me perguntou: pede-me o que tu queres. Eliseu pediu a porção dobrada. Se tu me veres, assim te fará. Porque Elias respondeu: dura coisa tu me pediste, porque não competia Elias dar o que Eliseu pediu, mas sim a Deus. Por isso Elias respondeu: dura coisa tu me pediste. Mas Elias fez também um propósito com Eliseu: se tu me vês, assim se fará. Se não me vês, assim não se fará. E quando os dois iam conversando, e os filhos do profeta de longe, observando, ao invés de se envolver, não. Por isso que Eliseu mandava eles calar. Meu irmão, tem muitas das vezes que nós temos que calar a voz de Satanás. Tem muitas das vezes que o diabo usa pessoas da nossa própria família, dentro da própria igreja, para impedir o nosso avançar para o alvo. E o alvo é Cristo. E nós, muitas das vezes, com amor, com empatia, com dedicação, tem que mandar calar a voz de Satanás. Porque aquelas pessoas, além de não se envolver, estavam impedindo o avançar do ministério de Eliseu. Mas Eliseu não permitiu que o diabo impedisse o crescimento dele na obra do reino, irmão. Quando nós pedimos as coisas em favor do reino, Deus lhe dá, irmão. Quando nós pedimos tudo para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus usa a nossa vida com grande autoridade, ousadia e poder. Então nós precisamos nos dedicar mais. E quando eles iam conversando, o céu se abriu. E Eliseu falou: meu pai, carros e cavalos de fogo. E Elias foi tomado numa redemoinho. E ali aconteceu que a capa de Elias caiu. Eliseu pegou, rasgou as suas vestes, pegou a capa de Elias e na volta os filhos do profeta observando. Elias pegou, bateu com a capa do profeta. Eliseu pegou a capa do Elias, bateu sobre o rio e falou: aonde está tu, ó Deus de Elias? O rio se abriu. Ali começou o ministério profético de Eliseu. Porção dobrada. Nós não podemos vir para a igreja para ficar observando. Nós não podemos vir para a igreja para ficar parado. Nós temos que vir para a igreja para se envolver. Como foi orar aqui, nós temos que orar em favor do pastor, da família pastoral e dos ministérios da igreja, para que nós possamos ver essa igreja avançar. E só vai avançar com a minha ajuda e principalmente com o poder do Espírito Santo de Deus, porque eu preciso ver essa obra crescer. Deus não abriu essa porta para essa igreja ficar vazia. Deus abriu essa porta porque Ele quer usar eu e você para a glória dEle. O que nós queremos nessa noite? Ficar de longe observando? Ou queremos nos envolver? Como foi louvado aqui, o azeite não vai parar, vai se multiplicar. Mas para se multiplicar, eu preciso querer, eu preciso me doar para a obra. Sabe qual é o nosso defeito hoje? Que eu quero estar com o pé no mundo e o pé na igreja. E Deus nunca vai aceitar isso. Nós temos que morrer, crucificar o nosso eu, o nosso próprio interesse, morrer para o mundo, matar a nossa carne e viver para a glória de Deus. Aí Deus vai usar a minha e a sua vida e nós vamos ver um milagre acontecer. Tudo que Elias fazia era para a glória de Deus. Deus tinha prazer, tinha alegria em usar o profeta Elias. E também como Eliseu foi usado de uma forma extraordinária, porque ele quis, ele buscou o reino de Deus. Por isso que a Bíblia fala: buscar o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, que as demais coisas eu vos acrescentarei. Meu irmão, se nós buscarmos a justiça de Deus, se nós deixarmos o Espírito Santo nos conduzir no caminho da santificação, no caminho da justiça e de toda a verdade, Deus vai nos lavar, vai nos purificar e vai nos encher do Espírito Santo de Deus, e o diabo vai ter que correr. O diabo vai ter que correr, porque nós vamos voar como águia acima da tempestade, porque quem está em nós é maior do que aquele que está no mundo.
Então nós precisamos entender isso. No livro nesse mesmo capítulo, capítulo 6, versículo 8, vai falar sobre a guerra dos sírios. Eliseu, o rei da Síria, que simboliza o diabo, Satanás, a antiga serpente, ele na sua cama de dormir, ele planejava um plano diabólico e falou: vamos cercar o exército de Israel, vamos ficar em tal lugar, como tocaia, e quando o rei de Israel e o exército vier, nós o mataremos. Só que ele esqueceu que no povo de Deus tinha um profeta de nome Eliseu. Ele esqueceu que aonde há profeta, há revelação. Onde há revelação, há livramento. E o Espírito Santo de Deus imediatamente avisava o profeta Eliseu, e Eliseu avisava ao rei de Israel: rei, não passa em tal lugar, porque lá o rei da Síria vai estar de tocaia para matar você e todo o exército, exterminar, acabar com Israel. E quando o rei soube disso, ele fez uma reunião com seus súditos e os chamou, os seus capitães: qual de vós tem delatado o meu plano para o rei de Israel? Eu estou falando de Eliseu. Elias já foi embora para o céu. Estou falando de Eliseu. Qual de vós? Imagine o rei chamar, fazer uma reunião com a igreja e achar que alguém dele estava delatando, sendo dedo duro. Meu irmão, o dedo duro aqui era o próprio Espírito Santo de Deus. O que o rei planejava na sua cama de dormir, o Espírito Santo de Deus avisava o profeta Eliseu, e Eliseu avisava o rei, e Deus deu vários livramentos ao exército de Israel e ao rei de Israel. Por quê? Comunhão, relacionamento, intimidade com Deus. Precisamos ter esse desejo, nos relacionar com Deus. Precisamos buscar a Deus enquanto podemos achar. Meu irmão, tu acha que nós vamos estar sempre com essa liberdade de estar com a Bíblia aberta, falando do jeito que nós estamos falando aqui? Um dia a perseguição vai chegar no Brasil, irmão. E essa palavra tem que estar no nosso coração. Porque quando ela estiver no nosso coração, o diabo vai nos respeitar. Porque sujeitarmos a Deus, que o diabo fugirá de vós. Mas nós queremos afrontar o inferno sem sujeitarmos a Deus, irmão. E o que aconteceu? O rei da Síria ficou irado e chamou seus súditos e mandou investigar. Vai investigar aonde que está, porque um dos seus servos, do seu discípulo, do seu servo, falou: Senhor, ninguém está delatando o seu plano para o rei de Israel, mas existe um homem chamado profeta de Eliseu que está na cidade de Dotã. Então vai lá e vamos prender. E o rei cercou a cidade durante a noite. Aí entra o discípulo de Eliseu. Eliseu estava lá dentro de uma casa, estava num lugar, orando, porque ele era um homem de oração. Ele era um homem que buscava Deus, comunhão com Deus diariamente, não somente os domingos, mas todos os dias. E o rei da Síria, que chamado diabo, Satanás, antiga serpente, ele é covarde. Ele não ataca a nossa vida pela frente, ele ataca pelas costas. Ele chegou de noite, de madrugada. E na época não tinha esse conforto que nós temos hoje. Suíte, quarto com banheiro dentro do quarto. Na época o discípulo tinha que sair lá fora no poço de Jacó para pegar água. E quando Geazi, o discípulo de Eliseu, saiu para pegar água, ele deu aquela debruçada com o teu canto e fez isso. Ó. Quando ele olhou ao redor, ele viu toda a cidade cercada. Mas a Bíblia nos garante: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. E quando aquele discípulo, que ainda estava em treinamento, ainda não estava firme na palavra de Deus, ainda não estava consolidado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ainda não estava consolidado no reino de Deus, ainda não tinha fome da palavra de Deus, ele quando viu, ele se ademonizou. E assim acontece na minha e na sua vida, se nós não buscar firmar a nossa cara na palavra. Ele se desesperou, ele saiu correndo e entrou na casa. Ai, meu Senhor, o que faremos? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que jejua, que ora, que tem comunhão com o Pai, ele não se desespera na hora da tempestade. Imagine a resposta de Eliseu. Eliseu lhe respondeu: calma, porque maior é aquele que está, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E, meu irmão, imagine a cidade toda cercada, um exército armado até os dentes, os demônios.
E daí só está Eliseu e o seu discípulo. Aí Eliseu fala, mas que estão conosco, porque Eliseu está falando da visão espiritual, irmão. Eliseu, Deus já tinha abrido os olhos de Eliseu e visto. Eliseu via carros e carruagens de fogo, anjos com espadas embainhadas ao redor dele e ao redor de Eliseu. Graças a Deus. E o que aconteceu? Eliseu orou a Deus e falou, Pai, lhe peço que abra os olhos para que ele veja. Porque aquele discípulo estava com os olhos carnais abertos e os olhos espirituais estavam fechados. E Eliseu tinha tanta comunhão com Deus que ele brincou de orar a Deus. Pai, abre os olhos para que ele veja. E isso foi o discípulo de Eliseu. Aconteceu que o Deus Todo-Poderoso abriu os olhos do moço. O moço viu Eliseu e ele cercados com anjos, com espadas embainhadas. Em outras palavras, o que Eliseu quer dizer? Mais são os anjos do Senhor que está conosco do que os demônios que estão com eles. Nós temos que pegar essa confiança, irmão. É pela fé. Precisamos fechar os olhos da carne e abrir os olhos espirituais. E quando que Eliseu falou isso, Eliseu orou de novo e pediu, Pai, peço que cega esse povo de cegueira. Fecha as vistas dele. E Deus ordeu Eliseu, cegou aquele exército. Um exército chegou todo armado até o dente, cercando a cidade de Dotã para matar Eliseu. Quem é o diabo para tocar no ungido do Senhor? Quem é o capeta para tocar em nós, irmão? Ele só toca na minha vida se eu der legalidade. Ele só toca na minha vida se eu viver na prática do pecado. Ele só tem autorização na minha vida se eu viver longe de Deus. Mas se eu andar com Deus, Ele jamais vai ter poder sobre a minha vida. Eu vou orar, Ele vai bater em retirada, porque Deus é maior, irmão. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo e de todo ser vivente. Nós precisamos pedir essa porção dobrada do Espírito. Nós precisamos ter fome da palavra de Deus. Nós precisamos nos consagrar mais, viver para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eliseu recebeu o que ele pediu, porque ele não pediu para esbanjar em busca dos seus próprios interesses. Ele pediu em favor do reino. Ele crucificou a tua carne e viveu para Deus. E ele deu continuidade ao ministério do profeta Elias com mais excelência, com mais dedicação, com mais ousadia, com mais poder. Amém, igreja? Amém. Deus fez 7 grandes milagres no meio da vida de Elias e 14 no meio da vida de Eliseu. Por quê? Porque Eliseu pediu em favor do reino. Como o irmão orou aqui, falou aqui, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meu irmão, temos que vir a Jesus. Eu não tenho que vir ao homem, irmão. Eu tenho que caminhar com o homem em prol do reino. Mas eu tenho que vir a Jesus. Porque foi Jesus que morreu na cruz por amor a nós. Foi Jesus que sacrificou a tua vida por amor à humanidade. Então a glória, a honra, o louvor tem que ser dado a Ele. Somente a Ele, mais a ninguém, irmão. Porque Deus é digno de honra, glórias e louvores. 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 diz assim: sucedeu que, havendo eles passado, ele disse: Eliseu, pede o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que haja porção dobrada no teu espírito. Primeiro, os 7 grandes milagres do Espírito de Deus através de Elias. Elias é o profeta do juízo e do fogo. Cada milagre confronta a idolatria de Acabe e Jezabel. Elias, ele confrontava o rei Acabe e a demoníaca Jezabel. Agora imagine um homem lá enfrentar um rei e enfrentar uma mulher demoníaca chamada Jezabel. Humanamente falando, homem nenhum tinha essa autoridade, mas Elias estava cheio do Espírito de Deus. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, pode vir quem for, que eu jamais vou me acovardar. Eu jamais vou retroceder, porque foi para isso que Elias foi chamado. Primeira Reis, capítulo 17, versículo 1. Olha o que diz aí, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1.
1 Reis 17, versículo 1. Então Elias, o presbítero dos moradores de Gileade, disse: Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Meu irmão, isso é autoridade. Elias não falou na palavra de Deus, falou na minha palavra, porque ele andava com Deus. Quando você anda com Deus, você pode falar na minha palavra, porque quem está em você é a palavra de Deus. Como falou na escola dominical, Paulo falou: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por que Paulo falou? Porque ele andava, tinha relacionamento, tinha comunhão com Deus, com Jesus. E nós temos esse relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então nós precisamos, isso foi um dos grandes milagres. Segundo, foi sustentado sobrenaturalmente pelos povos. Segundo 1 Reis 17, 4 a 6. Bota ali, irmão, faz um favor. 1 Reis 17, 4 a 6. E há de ser que beberás no ribeiro, e é o que tenho ordenado aos povos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Deus jamais deixa faltar o pão, o sustento para os seus. Por isso que lá em Salmos fala: fui moço e agora sou velho. Porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Justo, aquele que vive fazendo a vontade de Deus. Não é qualquer um. Porque infelizmente estamos cheios de pessoas que não estão se relacionando com Deus, não estão com fome da palavra de Deus, não estão vivendo para Deus, estão vivendo para si próprios. Nós precisamos parar de vir para a igreja por vir. Eu tenho que vir para adorar, para louvar esse Deus, independente da minha luta, das minhas circunstâncias. Se Elias e Eliseu fossem olhar para os problemas deles, Deus jamais ia operar os milagres que ele fez através desses dois profetas. 3. A multiplicação da farinha do azeite. 1 Reis 17, 14 a 16. 1 Reis 17, 14 a 16. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela que fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E aí? Você quer que Deus fale através da tua boca? Jejum, oração, leitura da palavra e obediência à palavra de Deus, de consagração. Aí Deus vai usar nossas vidas. Porque usar o altar e pregar é fácil, mas não viver o que eu estou pregando já é mais complicado. Falar o nome, usar o nome de Jesus, qualquer um usa. Mas eu andar com Jesus já é outra coisa. Então nós temos que andar com Jesus no nosso dia a dia, no trabalho, na igreja, na nossa casa, aonde que nós estivermos. Aí Deus vai nos usar com força, ousadia, autoridade e poder. 4. A ressurreição do filho da viúva. Estou falando de milagre de Elias. 1 Reis 17, 22 a 24. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto da casa e o deu à sua mãe. E disse a Elias: vês aí teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eita glória! A palavra na nossa boca é verdade, irmão. Mas quando vem de Deus, quando vem do Espírito Santo, por isso nós temos que edificar a nossa casa na palavra de Deus. Nós temos que ser como aquele homem prudente, irmão. Nós não podemos edificar nossa casa na areia, porque quando vir as tempestades, vai bater contra essa casa e grande vai ser a ruína. Mas quando nós estamos edificando a nossa casa na palavra, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pode vir o que for, vai bater contra a nossa casa, ela pode até balançar, mas ela não vai querer estar firmada na rocha, e essa rocha é Jesus. Essa rocha é a palavra. Olha que testemunho. Eu sei que Deus fala pela
da tua boca. Testemunho de vida, irmão. Não basta somente pegar o microfone e falar. Tem que ter testemunho. As pessoas precisam ver Deus em nossas vidas. Esse é o primeiro caso de ressurreição de morte na Bíblia. Elias se estendeu 3 vezes sobre o menino. Se Deus mandar a gente lá no cemitério, se deitar em cima de um corpo, a gente vai. Mas Elias se deitou. Porque Elias cria no poder de Deus. Lázaro estava morto há 4 dias. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro. E Jesus deixou uma palavra profética para mim e para você. Obras maiores que eu fiz, vós também farão. Em meu nome. Não é no nome de pastor, não é no nome de presbítero, não é no nome de diabo, é no meu nome, nome de Jesus. Que um dia todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E nós temos que orar para que esse povo venha se dobrar em vida enquanto há tempo. Porque um dia a porta da graça vai se fechar, como a porta da arca se fechou. Então precisamos buscar um milagre de Deus sobre as nossas vidas. Quinto milagre, o fogo no Monte Carmelo. 1 Reis 18, 38. 1 Reis 18, 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Olha só que poder de Deus. Olha só que poder de Deus, irmão. Isso é poder de Deus, irmão. Elias desafiou os profetas de Baal. Elias desafiou o rei Acabe. Elias desafiou Jezabel, porque o poder de Deus estava sobre ele. E aonde há poder, há livramento. Aonde há poder, há libertação. Aonde há poder, há salvação. Aonde há poder, há milagre. Nós não temos que viver de milagre do passado dos outros. Nós temos que viver o nosso milagre diante de Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-te a mim. Não é só falar eis-me aqui, é envia-me a mim e usa a minha vida para a tua glória, como o irmão falou aqui. Não adianta eu pedir para Deus abençoar as pessoas, eu tenho que pedir, Deus, usa a minha vida para abençoar o meu próximo. Eu quero fazer parte dessa missão do Senhor aqui nessa terra. Sexto milagre, a volta da chuva. 1 Reis 18, 41 a 45. 1 Reis 18, 41 a 45. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apoie. Meu irmão, esse Deus é maravilhoso, irmão. Esse Deus, Elias mandava fogo, pedia fogo, descia fogo. Ele pedia que para caísse chuva, a chuva vinha. Eles pediam que cessasse a chuva cessava. Isso é comunhão, relacionamento com Deus, irmão. Por que nós não estamos vendo hoje o verdadeiro milagre? Tem milagres falsos nas televisões, nas redes sociais. Mas por que nós não estamos vendo mais pessoas ressuscitar verdadeiramente? Por que nós não estamos vendo mais coxos saltar, para de andar? Por que nós não estamos vendo mais cegos enxergar? Por quê? Porque o coração do povo endureceu, irmão. O respeito às coisas de Deus endureceu. Então nós precisamos ter temor a Deus. Senhor, usa a minha vida como se usou a de Elias e a de Eliseu. Eis-me aqui, mas não é só usar, irmão. Eu tenho que me doar. Para Deus usar a minha vida, eu preciso crucificar o meu eu, a minha soberba, o meu próprio interesse, a minha ganância. Eu preciso viver para Deus. E quando nós vivemos para Deus, o milagre acontece. Louvado seja Deus para sempre. 7 milagres do profeta Elias: o fogo sobre os capitões de 50 e a partida do Jordão. 2 Reis 19, 10 a 12. 2 Reis, capítulo 1, 10 a 12. 2 Reis, capítulo 10 a 12. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50: se eu, pois, sou homem de Deus,
desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar outro capitão de 50. Com os seus 50, este lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu ele e aos seus 50. Fogo desceu, irmão. Fogo desceu. Não brinca com as coisas de Deus, irmão. Se entrega para Deus usar a tua vida. Você já pensou? Não tem coisa melhor, irmão, que você orar e ver um doente ser curado. Não tem melhor coisa que você orar e ver um paralítico saltar, ver um coxo andar, como o irmão foi falado aqui, como a irmã explicou a Vanderlei da manhã na escola dominical. Pedro falou: olha para mim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, se eu te dou, levanta e te anda. E aquele paralítico andou e entrou na sinagoga saltando de alegria. Poder de Deus. Isso chama-se intimidade, relacionamento com Deus. A gente se relaciona com tudo, mas não se relaciona com Deus profundamente. Precisamos buscar conhecimento do alto. Precisamos buscar primeiro o reino de Deus e depois as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Amém, igreja? Agora está aqui: Elias fere as águas do Jordão com o seu manto e o rio se abre, o mesmo manto que depois Eliseu usaria. Agora vamos nos 14 milagres de Espírito de Deus através do profeta Eliseu. O Jordão, o manto de Elias. 2 Reis, capítulo 2, versículo 14. Já estou acabando, irmão. 2 Reis, versículo 2, versículo 14. 2,14. E tomou a cabra de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram, elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Poder, irmão. Ali começou o ministério profético de Eliseu. Porção dobrada, específica para o ministério profético de Elias. Pediu e recebeu. E ele, olha o que ele falou: onde está o Deus de Elias? Ele não falou meu Deus, porque ele estava caminhando com Deus. Mas Deus já sabia que ele ia ser aquele homem que Deus ia dar. E ele bateu nas águas, o rio se abriu, e isso, os filhos dos profetas observando tudo. Em vez de se envolver, não, só observando. Só observando. Ponto. Segundo milagre de Eliseu, curou as águas do Jericó. 2 Reis, capítulo 2, versículo 21 e 22. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele. Ele disse: assim diz o Senhor. Ele não falou assim diz os presbíteros do Zé Carlos, ele falou: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas mortes, nem esterilidade. Não haverá esterilidade. Ele sarou as águas com sal, mas não foi o sal, foi o poder de Deus que foi colocado naquele sal, que curou as águas, sarou as águas da esterilidade. Meu irmão, como nós pedimos, Deus nos dá, irmão. Esse Deus é maravilhoso, irmão. Precisamos nos doar mais para a obra de Deus. Precisamos ter mais desejo pelo reino de Deus. Precisamos parar de ficar presos em bens materiais e coisas terrenas. Precisamos sacrificar o nosso eu e buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Porque aí o milagre de Deus vai acontecer através da nossa vida. Terceiro, as úlceras e os 42 jovens zombadores. 2 Reis, capítulo 2, versículo 24. Hoje nós estamos só em Reis. Revirando-se ele para trás, pois viu o amaldiçoou, no nome do Senhor. Então 2 úlceras saíram do bosque e despedaçaram a 42 daqueles pequenos jovens. Zombaram, chamaram de careca, irmão. Não zomba, não brinca com o profeta e a profetisa verdadeira de Deus. Porque Deus vai acabar com a sua vida. E nós temos que nos encher aqui para sair lá fora, para ver o milagre acontecer. Deus quer usar nossas vidas, irmão. Deus quer curar as almas feridas lá fora. Deus quer libertar os cativeiros do inferno. Deus quer libertar os alcoólatras. Um dia eu fui alcoólatra, eu bebia cachaça todos os dias. Todos os dias eu bebia cachaça. Um dia Deus me encontrou e me libertou, porque alguém orou pela minha vida. Alguém orou pela minha vida. E nós temos que orar pela vida dessas pessoas. Não adianta eu
só para a igreja e não se preocupar com o meu vizinho, não se preocupar com o meu próximo. Eu preciso ganhar almas, irmão. Deus não chamou para ganhar alma, Deus não chamou para fazer o agir dele, a ser abençoado na vida dessas pessoas, irmão. Amém, igreja? Amém. A multiplicação do azeite da viúva, que é o quarto milagre. Segunda Reis, capítulo 4, não vamos ler não. Então, 1 a 17. Aqui houve a multiplicação do azeite da viúva. A viúva foi até o profeta e falou: o meu filho está acabando tudo lá em casa. Eu preciso de um milagre. As minhas palavras. Então Eliseu foi lá, multiplicou o azeite na botija da viúva. Deus tem poder para multiplicar. Foi um louvor que a irmã louvou aqui. A multiplicação do azeite, a multiplicação da unção, a multiplicação da palavra de Deus nas nossas vidas, irmão. Sexto, desenvenenou a panela. Segunda Reis, capítulo 4, 38 a 41. Pode botar lá fazendo favor, irmão. Já estou encerrando, tem 5 minutinhos. Segunda Reis, capítulo 4, 38 a 41. E voltando Eliseu a Gilgal, você lembra, né? E Elias desceu de Gilgal com Eliseu. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. E os filhos dos profetas, olha só, os filhos dos profetas estavam observando, passaram a ser discípulos de Eliseu. Estava sentado na sua presença e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo e apanhar ervas e achou uma barra brava e colheu dela sua capa cheia de coloquitite, nome difícil. E veio as suas cortando a panela do caldo, porque os não conheciam. Assim tiraram daqui, comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram dizendo: homem de Deus, a morte na panela não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, a farinha e decai-o na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Poder de Deus. A fome da panela foi tirada. Se você quer ver a sua despensa multiplicar, seja dizimista e ofertante. Não por interesse, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sonda a nossa mente para ver o nosso coração, mas por próprio reino, em prol do reino de Deus. Eliseu foi usado e ousado, e ele recebeu a porção dobrada de Deus. 7. Multiplicou 20 pães para 100 homens. Se hoje perguntasse muitas igrejas aí, quem foi o homem que multiplicou os pães? O cara, com certeza, ia falar Jesus. Mas o primeiro a multiplicar pães foi Eliseu. Segunda Reis, capítulo 4, verso 42 a 44. Isso é palavra, irmão. É pregação da palavra de Deus. E um homem veio de Baal, Salis, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espiga dele da sua palha. Ele disse: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo disse: como creio eu pôr isso diante de 100 homens? Ele disse: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comer-se-á e sobejará. 44. Então os pôs diante de comer e deixaram sobejos comer conforme a palavra do Senhor. O que Jesus falou para o seu discípulo? O discípulo era de mestre: como é que vamos alimentar essa multidão? Quantos pães e peixinhos tem aí? Tem tantos peixes, tantos pães. Trazer aqui. Está na minha mão aqui. Jesus orou e houve a multiplicação. Meu irmão, quando a gente ora com fé, Deus opera. Eliseu orou e a multiplicação do povo veio. Elias operou 7, Deus operou 7 grandes milagres através de Elias e através do profeta Eliseu 14. 8 milagres. A cura de Naamã, o leproso. Segunda Reis 5,14. Segunda Reis 5,14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Aquele general chamado Naamã leproso, ele era general, porém existia uma vírgula dele, alerta, ele era leproso. Mas por que esse milagre através de Eliseu aconteceu? Porque existia uma menina que foi levada cativa como escrava, foi tirada do seio da sua mãe, do seu pai, da sua religião, do seu Deus, e foi para uma terra que servir que outras pessoas serviam outro Deus. E ela falou para a sua senhora: minha senhora, se vê o Senhor conhecendo o profeta que está lá em Samaria, ele curaria a sua lepra.
E a mulher falou para Naamã, e Naamã foi até Eliseu. Ele achou que Eliseu ia estender o tapete, e talvez fazer até um churrasco para ele. Eliseu nem deu confiança a ele. Manda ele lá no Jordão e pular aqui. Mergulhar 7 vezes. Em obediência ele foi curado. Isso é poder de Deus, irmão. Nem sempre a gente precisa estar aparecendo. Quem tem que aparecer é Jesus. Nós temos que diminuir como João Batista disse. É preciso que ele cresça e eu desapareça. Amém, igreja? A lepra, 9, a lepra de Geazi, 2 Reis 5:27. 2 Reis 5:27. E eu vou parar aqui que eu não gosto de passar do horário, não. E Naamã, chefe do 2 Reis 5:27. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente para sempre. Então, salve diante dele e depois o branco por dentro. Meu irmão, deixa eu te explicar mais uma coisa. Deus operou 7 grandes milagres através do profeta Elias. E Eliseu pediu a porção dobrada e Deus o deu, o abençoou. E Deus fez 14 grandes milagres através do profeta Elias. E Deus quer usar a sua vida para o milagre acontecer. Deus quer usar a minha vida para o milagre acontecer. Mas para isso nós precisamos querer firmar a nossa cara na palavra de Deus. Nós precisamos deixar Deus entrar, fazer a limpeza que Ele quer fazer, arrancar tudo aquilo que está nos afastando de Deus, para que Ele possa operar em nome de Jesus. Amém, querido? Eu não vou levar mais adiante, porque já passou 2 minutinhos e a gente não entendeu. Mas você entendeu o que aconteceu? Porção dobrada. Se entrega ao reino de Deus, que é a sua vida. As pessoas vão ver o milagre que você através da sua vida em prol do reino de Deus e vai curar muitas almas que estão presas no cativeiro de Satanás. Amém, igreja? Vou chamar a irmã para louvar o Senhor. E aqui eu encerro essa meditação em nome de Jesus. Né? Vamos falar de Jesus, igreja. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias. Lutamos com arma de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Vitorioso é na tempestade, teu nome o Deus vem teu
Glórias a Deus. Quero agradecer pela missão e graças a Deus foi muito usado por Deus para conduzir esse culto como dirigente. Isso é muito importante. Se você quer ser usado como Elias e como Eliseu, não deixe de vir para o culto da Sã Doutrina na quinta-feira, o qual nosso pastor Júnior está com essa conversa de nos abençoar com a poderosa palavra. E também, irmão, não deixe de vir para a EBD. Se nós só vamos aprender a ser usados por Deus quando nós temos lugar na palavra de Deus. Se eu não venho para a EBD, se eu não venho para o culto de doutrina, como eu vou ser usado por Deus nessa terra? Jamais vou ser usado. Então não deixe, irmão. Quinta-feira é um culto abençoado dessa doutrina. E isso é muito importante nós aprendemos a palavra de Deus. Então dá lugar a Deus, deixa Deus na tua vida. Amém, igreja? Eu quero agradecer por cada presente, toda a igreja que está presente aqui. E pela gente também que não puderam vir. Vamos orar e interceder por essas vidas. Amém, meus irmãos? Para chamar o pastor Júnior aqui para fazer oração de encerramento e para fazer a bênção para a apostólica em nome de Jesus. Obrigado. Graças a Deus. Vamos orar, irmão, encerrando este culto maravilhoso. Aleluia. Agradecendo a Deus por tudo que Ele falou conosco, né? E nos dá força para nós estarmos aqui presentes na quinta-feira. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse culto maravilhoso, pela sua palavra, meu Pai, que nos edificou nessa noite, que falou, meu Pai, conosco, meu Deus, para que nós venhamos a cada dia buscar um relacionamento, meu Pai, pessoal com o Senhor, buscar, meu Pai, ter comunhão, meu Pai, com o Senhor a cada dia. Continua, meu Pai, abençoando, meu Pai, grandemente a sua igreja, as famílias, ó Deus, representadas aqui neste lugar. Agora nos leve em paz, Senhor, para os nossos lares, debaixo da tua mão forte, da tua mão poderosa. Nos dá um sono, meu Pai, reparador, que nós venhamos descansar, meu Pai, o nosso corpo físico, Senhor. E que, meu Pai, esta semana, meu Pai, que está iniciando hoje, venha ser uma semana abençoada, uma semana produtiva, meu Deus, uma semana de vitória, uma semana de saúde, Senhor, para a glória do Teu nome.
cuida da tua igreja, meu Pai, como o Senhor tem cuidado a cada dia, e nos ajuda, Senhor, para a glória do teu nome. Esta igreja te pertence, cada família aqui te pertence, então nós entregamos aos teus cuidados, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos que desejam a volta do Senhor, e terminamos este culto em uma só voz dizendo: Amém! Glória a Deus! Jesus.